Oi, meu nome é Camille Vitória Vieira de Souza, sou estudante do curso Engenharia de Produção no campus Caxias do Sul. E como conclusão da disciplina Ciência e Tecnologia dos Materiais, eu vim apresentar um pouco sobre a oxidação. Então, a degradação dos materiais é inevitável porque tende a levar as substâncias ao seu estado estável. Na engenharia, nenhum material permanece inerte, todos sofrem algum tipo de deterioração. A degradação pode ocorrer por 3 vias, sendo elas a corrosão, a radiação e o desgaste físico. Hoje vamos focar na corrosão por oxidação, que é a forma mais comum em ambientes de alta temperatura. Então a gente vai adentrar um pouco mais especificadamente na oxidação, que é aquelas que ocorrem mais frequentemente no ambiente. A oxidação, também chamada de corrosão seca, é uma reação química direta entre o metal e os gases da atmosfera. O principal gás utilizado é o gás oxigênio. Na ausência da umidade líquida e em temperatura elevada, o metal perde elétrons e forma óxidos metálicos na sua superfície. Neste momento inicial, assim que o metal entra em contato com o oxigênio, forma-se uma camada extremamente fina de óxido na superfície do metal. Essa camada ela possui natureza cerâmica, então ela é dura, ela tem alto ponto de fusão e ela tem uma baixa reatividade. Então a formação desse filme acontece de maneira rápida e de maneira inevitável. Então todos os metais, quando expostos a temperatura altas, elevadas, tendem a formar essa película. E essa película, ela representa o primeiro estágio da barreira entre o metal e o ambiente. Então, é a maneira que o metal encontrou de se proteger da corrosão que decorre do ambiente. Como que a corrosão avança? A partir da formação inicial da película de óxido na superfície metálica, a continuidade da oxidação depende da difusão. Então, o que isso significa? Para que essa reação ela prossiga, a reação de corrosão, é necessário que um reagente atravesse o óxido já formado. Então, atravesse aquela película que já estava ali em cima. Existem 2 maneiras para que a corrosão encontra para que conclua-se a reação. A maneira 1 é que a difusão do oxigênio entre para dentro, até a interface do metal. Então, isso quer dizer que o oxigênio atravessa a barreira do óxido e entra para dentro do metal. A segunda maneira é que a difusão dos íons metálicos para fora. Então, isso quer dizer que os íons que estavam dentro que vinham antes da camada de óxido, saiam para fora, até a interface do óxido à atmosfera, e faça esse contato. Esse transporte ele é governado por leis de difusão e ele depende da estrutura interna do filme do óxido. Então, quanto mais denso e compacto a camada, mais lenta será essa difusão, retardando a oxidação. Não quer dizer que essa difusão ela nunca aconteça, então ela acontece sempre. Só que ela acontece mais lentamente ou mais rapidamente. Depende muito da porosidade ou da trinca ou de características do óxido que está por cima da superfície. A partir do conceito de difusão, podemos discutir um pouco mais sobre óxidos que possuem camadas protetoras e não protetoras. Essa é a divisão em 2 grupos do óxido. O óxido, que desempenha o papel de proteção, ele possui as seguintes características: denso, contínuo, bem aderido,
apresenta baixa difusividade para o oxigênio e íons metálicos, então não deixa que aquela troca ocorra, como eu falei anteriormente. E a camada ela reduz drasticamente o avanço da corrosão. Já a camada não protetora, ela é porosa, ela é trincada, então ela tem rachaduras, ela apresenta falhas estruturais ou desplaca facilmente, então acontece o desplacamento. Isso cria caminhos preferenciais para o transporte de reagentes. Por exemplo, magnésio e ferro comum com ferrugem. Morfologia das camadas de óxido. Então, a forma da camada também influencia muito o comportamento. Se a camada é muito fina e trincada, como podemos ver no primeiro exemplo acima do lado esquerdo, ela é uma camada que não tem meios de proteger a superfície. Então, essa camada ela é uma camada não protetora. Isso acontece muito no magnésio. Temos um exemplo também da camada que desplaca. Também é um exemplo de camada não protetora. Acontece com ferro na ferrugem. Do outro lado, do lado direito, podemos ver camadas aderentes e compactas. Essas camadas, elas são camadas protetoras. Exemplo delas pode ser visto no alumínio e no cromo. Cada morfologia corresponde a um mecanismo de falha diferente. Então, trincamento por tensões internas, desplacamento por expansão volumétrica ou aderência estável. Cada tipo de camada corresponde a uma cinética de crescimento. Então, vejam bem, nós podemos classificar as camadas de várias maneiras. Então, existem várias métricas para tratarmos de camadas, né? De camadas de óxido. Uma dessas métricas é essa taxa de crescimento do óxido. Então, vejam bem. Linear. O óxido, ele cresce de forma proporcional ao tempo. Isso quer dizer que os filmes que ela produz são filmes não protetores. Parabólica. Elas apresentam dificuldade crescente de difusão. Então, isso quer dizer que o filme é um filme protetor. Além de podermos analisar o óxido pela sua morfologia e pelo seu crescimento, podemos também prever, pela lei de Pilling, a razão entre o volume do óxido formado e o volume do metal consumido durante a oxidação. E esse valor, que é o RPB, ele é usado para prever se o óxido formado na superfície de um metal será protetor ou não. Então, acima conseguimos ver a equação da lei de Pilling, que se dá pelo volume do óxido, pela razão entre o volume do óxido e o volume do metal. Neste slide, eu propus um exemplo de como a lei de Pilling se aplica na prática. No slide anterior, falamos sobre o alumínio e onde ele está na tabela periódica. O alumínio está no grupo 13 da tabela periódica, então isso significa que ele tem carga mais 3. Já o oxigênio está na família 16, e isso significa que ele possui carga menos 2. Essa relação faz com que o óxido de alumínio nasça, então o Al2O3. Essa relação ela vai embasar a equação.
Então, nessa equação, a gente precisa de dados como o volume desse óxido, densidade do óxido e densidade do metal utilizado. E com base nessa relação, nessa razão, nós podemos observar o valor da taxa que será obtida. Nesse caso, a taxa dá entre 1 e 2. Isso quer dizer que o alumínio, ele possui o óxido de alumínio, e esse óxido de alumínio dá a proteção necessária contra a corrosão, e essa proteção é efetiva porque essa taxa está entre o valor 1 e 2.